Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o Gilson Castilho e essa é mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Hoje o tema é bem convidativo, não é? Descanse em Deus. Afinal, quem de nós não está precisando de descanso? Essa vida nos acarreta muitas coisas, às vezes o fardo é pesado. Como é a sua rotina? Existe um momento de descanso nela? Bem, eu não sei como é a sua vida, como é a sua rotina, mas é bem provável que ela tenha um ponto em comum com a maior parte das pessoas. É cheia de tarefas e compromissos, não é? Sim, nós vivemos dias de agitação, nos quais 1000 responsabilidades estão em nossas mãos e geram bastante preocupação. É uma correria constante e muitas vezes mal temos tempo para respirar. Você sabe do que eu estou falando. Em meio a esse estilo de vida, cada dia mais agitado, estão crescendo também diagnósticos de doenças de fundo emocional, como a depressão, a ansiedade, o estresse. Será que Deus planejou isso para os seus filhos? Bem, a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E para alcançar este objetivo, ele usa as coisas que estão ao alcance dos nossos olhos e que fazem parte de nossas vidas. Um exemplo é o nosso trabalho, algo que é bom, benéfico e algo que é instituído por Deus. Mas muitas vezes o trabalho tem sido uma fonte de desgaste e adoecimento, principalmente o espiritual. Por isso, nesse mundo dominado pelo maligno, conforme diz a primeira carta de João 5,19, nós precisamos descansar, mas descansar em Deus. Mas afinal, o que é isso? O que é descansar em Deus? Significa não fazer nada o dia inteiro? A resposta é óbvia, não. Claro que não. Basta ler os primeiros capítulos de Gênesis para entender que Deus fez o ser humano para ser produtivo. Ele até deu uma tarefa para Adão no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz: O Senhor Jeová colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Notou? Deus quer que trabalhemos. Ele deu trabalho para Adão e Eva. Então, o trabalho é algo instituído por Deus. O trabalho é abençoado. O problema começa quando os compromissos e as responsabilidades do dia a dia nos fazem deixar de lado a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, nossos afazeres espirituais. Uma rotina atarefada não é errado. Ter muito trabalho a fazer também não. Contudo, precisamos ter equilíbrio. Se não estivermos atentos, podemos acabar nos afastando de Deus aos pouquinhos, sem perceber. E o processo começa mais ou menos assim. Por causa de um dia atarefado, você escolhe deixar a sua leitura da Bíblia para o outro dia. Depois, num dia cansado, você prefere assistir a um filme a ler a Bíblia. Bem, você tem o costume de ler a Bíblia e orar antes de dormir, mas você já chega do trabalho com muito sono e só percebe que não acabou a oração quando acorda na manhã seguinte. Olha, meu querido irmão e irmã, isso pode acontecer às vezes. E se acontecer, será normal. Mas às vezes. Porque o perigo é essas situações se tornarem frequentes. Um dia ou outro você estar cansado demais e deixar alguns afazeres espirituais para o outro dia, tudo bem, mas um dia ou outro. O perigo é essas situações se tornarem frequentes. Deus é uma pessoa e a nossa relação com Ele precisa ser igual à que você tem com o seu melhor amigo.
o que acontece quando você se afasta dele? A sua relação, muitas vezes, enfraquece. Quando nossa amizade com Deus também enfraquece, nossa vida espiritual sofre. E no dia em que o problema aparecer, a nossa armadura espiritual não estará pronta para nos proteger das investidas de Satanás, o diabo. Como consequência, a agitação e a preocupação ganharão espaço no nosso coração. Não é isso que Deus deseja para você. Querido, Deus tem descanso pleno e total para a sua alma. E como encontrar esse descanso? Bem, a resposta está no nosso texto do dia, Mateus 11:28, que diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Essas palavras são do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhar para Jesus é encontrar descanso para a sua alma. Correr para Jesus é encontrar descanso para a sua alma. O que é correr para Jesus? Seguir os seus passos, imitar o modo de vida que Cristo teve aqui na terra. Seguir os seus mandamentos, mandamentos que ele recebeu do seu Pai no céu. Você não acha essa promessa de Jesus maravilhosa? Quando você orar em nome de Jesus, entregue as suas preocupações, os seus problemas e o que está te tirando o sono, e o que está tirando o seu sono para Deus, e em troca você receberá descanso. A fé na fidelidade de Deus é a melhor arma diante das dificuldades. Lembre-se sempre disso. A fé na fidelidade de Deus é a sua melhor arma diante das dificuldades. Ela te dá a certeza de que Deus não saiu do controle da sua vida e te faz caminhar um dia após o outro, independente da força da tempestade que você esteja enfrentando. Na jornada da fé, as bênçãos são constantes. Elas acontecem quando escolhemos entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Ele tem o caminho certo para te fazer superar qualquer situação. Nas horas difíceis, você sentirá que Deus entrará em ação e te conduzirá a um lugar de paz. A paz de Deus. Deus não quer te ver vivendo preocupado. Ele é o seu Pai e conhece cada uma das suas necessidades e dos seus desafios. Deus, o nosso Pai querido no céu, Jeová, ofereceu a sua mão poderosa, conforme está em Isaías 41:10. E Jesus, seu Filho, o nosso Senhor e Rei, nos ofereceu alívio e descanso, conforme Mateus 11:28 que lemos. Sim, Deus e Jesus, nosso Senhor e Rei, já garantiu a provisão para cada situação que você está enfrentando e ainda vai enfrentar. E você receberá a sabedoria que você precisa para saber como agir a cada momento. Deus, através de Jesus Cristo, tem descanso para a sua alma. Por amor, Jesus, ao morrer naquele madeiro, conquistou para mim e para você a possibilidade de vivermos em paz constantemente. Bem, eu vou te deixar nesta mensagem 4 conselhos para saber como entrar no descanso de Deus, no descanso da fé. O primeiro conselho está em Efésios 6:10. Diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Sim, invista tempo para conhecer a palavra de Deus. Se você adotou a fé como estratégia para vencer, você precisa conhecer o Deus
que garante a sua fé, que garante a sua crença. O caminho para fortalecer a fé é aumentar a sua intimidade com seu Pai através de uma rotina de oração, leitura e meditação na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O segundo conselho está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Louve a Deus, independente das circunstâncias. Louvar a Deus no meio do problema não significa agradecer pela provação, mas adorar ao Senhor, porque Ele já tem a vitória e não saiu do controle da sua vida. As armas com quais lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sim, Deus tem a vitória. Deus não saiu do controle da nossa vida. Portanto, o louve, independente das circunstâncias. O terceiro conselho nós podemos encontrar em Lamentações 3:21, que diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Aqui são as palavras do profeta Jeremias. Jeremias passava por momentos difíceis. Ele disse: todavia, ou seja, apesar de todo o meu sofrimento, em meio aos meus sofrimentos, eu me lembro do que pode me dar esperança. Em momentos difíceis, o profeta Jeremias se concentrava em todas as coisas boas que já tinha recebido de Deus e em tudo que lhe dava esperança. Isso é um exemplo para nós. Quais bênçãos Deus já realizou na sua vida, na sua casa, na sua família? Se Ele já fez antes, por que não faria novamente? Lembrar-se das bênçãos que você já recebeu no meio das tempestades é reconhecer a soberania dele em todo o tempo. E o quarto conselho está também em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, onde Jeremias prosseguiu: as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Meu irmão, minha irmã, Deus é fiel à sua palavra. Deus não muda. Lembre-se disso todos os dias e declare a fidelidade dele a cada desafio. Lembre-se da fidelidade dele em cada momento difícil que você estiver enfrentando. Meu querido, minha querida, lembre-se sempre: descansar em Deus não é viver com uma agenda vazia ou passar o dia todo sem responsabilidade nenhuma. Deus não quer isso. Descansar em Deus é saber que, apesar de tudo que você precisa fazer, quem direciona a sua vida é Ele. Quando você toma essa decisão, escolhe também viver pela fé, porque essas duas coisas andam juntas. Deus é um Deus de relacionamento. Ele tem prazer em estar com você todos os dias, sejam eles bons ou maus. O seu Pai nunca te abandona. Ele cuida de você. Deus está atento aos detalhes. Por isso, você pode escolher e deve escolher se entregar aos cuidados dele agora e sem medo. Mas para isso, como já dito, você precisa fortalecer a sua fé, pois descansar em Deus é consequência de uma fé fortalecida. Se você gostou dessa mensagem, abençoe alguém no dia de hoje compartilhando esta palavra de Deus. Que Deus te proteja e te guarde e que a sua paz esteja contigo hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.